Muito bem, estamos de volta com a cobertura da segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estou agora aqui com o arquiteto e também vereador Fábio Leal, de Eldorado do Sul. Muito bem-vindo, Fábio, para a gente falar sobre um tema que é bastante denso. Estamos falando sobre arquitetura e política. Pode dizer para nós aqui, Fábio, em que ponto a arquitetura e a política se encontram nessa nossa vida como seres políticos também? Bom, Alexandre, a nossa profissão em especial, uma área de atuação é o planejamento urbano, e isso é muito vinculado ao planejamento das cidades, ao desenvolvimento das cidades. Então, eu acho que é fundamental que o arquiteto, para participar aí, no planejamento da cidade, se engaje também na política, porque a política é a forma de tu chegar lá, de ter os poderes de decisão. Uhum. Por outro lado, a gente também precisa ajudar a construir as leis, construir leis melhores, porque a gente fica à mercê, né? Nós temos hoje no nosso Congresso Nacional 20% dos deputados são advogados. Certo. E 0,8 são arquitetos. Nós temos 4 arquitetos deputados federais. Porque a gente não tem o costume, não tem isso como uma agenda de nós ter participação nos meios políticos, nos poderes de decisão. Certo. Mas também falando na participação política no município também, existe de uma certa forma uma carência dentro do órgão municipal da participação dos arquitetos. O senhor também vê dessa forma? Sim, na realidade a gente tem hoje já consenso em quase todas as cidades, tem pelo menos um arquiteto lá. A gente passou por um bom tempo que as administrações das cidades não tinham nenhum arquiteto trabalhando. Tinham engenheiros, tinham as outras profissões, tudo, mas o arquiteto, que é o profissional que tem o conhecimento para fazer esse planejamento, que tem a forma para pensar na cidade, para pensar as estruturas da cidade, não tinha esse profissional lá. Muitas cidades pequenas ainda hoje até não tem. E aí a importância da nossa atuação profissional para quem lida com planejamento urbano. Mas para quem trata de construção, o arquiteto que faz projetos de edifícios, residências, ele também depende do poder público para a sua atuação. Ele precisa aprovar o projeto na prefeitura, então ele precisa se integrar, né, os fóruns de decisão lá dentro das prefeituras, porque acontece muitos absurdos, e a gente que está no dia a dia, a gente consegue identificar isso. A gente tem notado, Fábio, que em todo o país, me parece que existe, não vou dizer um movimento, mas tem acontecido que arquitetos e urbanistas, especialmente, evidentemente mesmo profissional, mas mais puxado para o urbanismo, têm ficado de fora da elaboração dos planos diretores. Porto Alegre foi um caso. Novo Hamburgo também, a associação de lá não foi ouvida dentro da nova gestão, assim como outras cidades do Brasil, onde institutos e associações de arquitetos e o próprio conselho tentam participar ou pelo menos dar orientação e não são acatadas. Como o senhor vê isso? Eu acho que falta um pouco também de nós ter a questão da participação política ou da atuação política ou de ter candidaturas de arquitetos. Falta isso como uma agenda nossa, porque desta forma talvez as coisas estão acontecendo sem considerar a opinião dos arquitetos, porque a gente fica omisso com relação a isso. Correto. A gente tem, como eu falei aqui, 4 deputados federais, 2 ainda inclusive são do Rio Grande do Sul, graças a Deus, né, que 2 são do Rio Grande do Sul, mas em todos os 503 deputados, só 4 são arquitetos. Então a gente não tem isso como uma agenda de ter participação política, de ter candidaturas, de estar lá no meio das discussões, das decisões das cidades, né? E principalmente nas cidades, eu vejo principalmente nas cidades, começando nas cidades, indo para o Estado, indo para o governo federal, para as decisões do governo federal, Congresso, enfim, mas é importante a atuação por causa da nossa visão, do nosso conhecimento técnico, da nossa formação, para ajudar a desenvolver as cidades e cuidar das pessoas. A gente sabe que a cidade que a gente vive hoje, ela é uma soma
dos nossos antepassados, de tudo que foi feito pela gestão pública, mas também pela comunidade. Dentro dessa visão, Fábio, como estimular que o profissional participe mais ativamente da vida política, uma vez que ele é um agente político também? Olha só, eu estou no 4º mandato de vereador. Antes disso, eu fui por 8 anos secretário de planejamento, e eu costumava sempre levar as discussões, enquanto secretário, para a população decidir junto conosco, para dividir a responsabilidade não só dessa decisão, mas também para começar a treinar a população a pensar a cidade. Certo. Porque nem isso hoje a gente tem. Então, assim, a gente tem que ter cada vez mais pessoas, mais entidades, pensando as cidades e achando soluções para o seu dia a dia. Porque também nós, apesar de ter a formação, a gente não é dono da verdade. Tem coisas que acontecem, a cidade é muito dinâmica, tem coisas que acontecem na cidade que a gente tem que trazer junto à população e a população poder decidir também o seu dia a dia. Muito bem. Bom, para encerrar aqui a nossa conversa, o arquiteto também, ele é, uma certa forma, alguém que pode trazer uma certa educação para a comunidade, em termos de sustentabilidade, de urbanismo, de segurança, enfim, todas as competências que fazem parte do seu exercício profissional. Pode o arquiteto também cumprir esse papel e fazer com que a comunidade, não só os arquitetos e urbanistas, mas a comunidade de uma maneira geral, se interesse pela política no sentido de termos cidades melhores? Sim, eu acredito que a política hoje, nós estamos num momento muito complicado na política. É uma polarização que não traz solução para nenhum problema. A nossa formação, nós como arquitetos, temos uma formação de achar sempre uma melhor solução para determinado problema. Tá? E aí entra a nossa atuação profissional fazendo como político esse intercâmbio entre as necessidades políticas, as pressões políticas e o conhecimento técnico. Perfeito. Fazer essa mediação, que eu acho que é um papel importante do arquiteto nessa posição de político, para tentar melhorar ainda o dia a dia das pessoas. E envolver a comunidade de forma até pedagógica. Exato. Né? Porque a gente vai para uma discussão, apresentar, por exemplo, um plano diretor, fazer uma conferência, tem que saber falar uma língua que vai chegar na população. Esse exercício é um exercício que tem que deixar a população falar. Certo. Mesmo que a população venha lá trazer um problema que é lá do posto de saúde, Sim. tem que ouvir, porque isso faz parte do crescimento da população enquanto participação popular. E também porque é onde a população encontra ali, muitas vezes, sua válvula de escape para problemas que não são exatamente daquela área, Sim. Mas a gente tem que dar essa atenção. Né? Tem que aproveitar uma pergunta dessas e já amarrar com um propósito. Com um propósito, o que nós pensamos da cidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, arquiteto e urbanista Fábio Leal, vereador em Eldorado do Sul. Vou lhe acompanhar daqui a pouco lá no auditório. Sei que será uma palestra muito interessante, um debate, né, entre vários profissionais. Agradecendo novamente a sua participação. Tá bom, obrigado, Alexandre. E para você que está nos acompanhando, você fique por aí. Daqui a pouquinho temos mais entrevistas aqui direto da 2ª Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.